Sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do Podwine. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre Espiritualidade. Hoje vamos tocar no assunto sensível, porém a gente vai falar sobre a espiritualidade como uma conversa entre dois amigos, que é o que a gente faz aqui no Pod. A gente vai falar sobre as nossas experiências dentro da espiritualidade, dentro do que é religião pra gente, enfim, pensamentos, uma conversa leve, falar também de Deus para quem acredita e para quem não acredita, fica aqui uma palavrinha do que a gente acredita do que é Deus. Quer começar por onde? Pelo começo, suponho. Nós tínhamos um tópico quando começámos esta nova temporada e ela dizia que era atividade paranormal. Só que nós achámos que eu pessoalmente não tinha muito conteúdo para fazer só um episódio sobre esse tema, então decidimos incluir aqui também a espiritualidade e a parte da religião, porque acho que tudo se conjuga. Por mais que seja uma conversa leve entre dois amigos, a gente quer trazer de uma forma respeituosa, como diz a nossa querida Cá. Vamos, nossa querida Cá. Portanto, para a conversa de hoje, nós trouxemos o Coltada Velha, Que é um excelentíssimo vinho alentejano, que nós ainda não tínhamos experimentado mesmo. Eu adoro ir à feirinha do continente. Eu sei que tu me vais processar e vais dizer que eu não posso dizer marcas, mas eu digo. Pode. Adoro ir à feirinha do continente porque tem sempre lá muitas promoções e eu sentia que nós estávamos a descurar aqui um bocadinho no sentido dos vinhos. Porque a gente já não apresenta os vinhos como apresentava antes, mas chama-se Podwine, não é? Exato. E o Podwine é feito de uma conversa entre dois amigos, acompanhado de um bom vinho. Exatamente. Nós temos este vinho alentejano maravilhoso, com castas anteriormente já conhecidas por nós. A Aragonês, a Trincadeira e a Syrah. Intermediário, de potencial gastronômico. É um vinho com palato gostoso, não é fraco, mas também não é forte, tá ali um palato muito gostoso. Pronto, a gente teve o nosso jantar à base de carne, e ele é um ótimo vinho para acompanhar pratos como carne, um queijinho ali forte, porque ele tem esse palato mais amadeirado, ok? Portanto, Coltada Velha é uma ótima opção. Bem, e vamos lá ao que interessa. Agora com os copos de vinho servidos, vamos fazer o tchim-tchim e vamos falar sobre espiritualidade. O nosso primeiro contacto com a espiritualidade foi, no teu caso... No meu caso, foi muito parecido com o seu. Pois foi. E a gente conversando antes de começar esse pod sobre a espiritualidade, de como a religião foi nos incutida desde sempre, descobrimos que temos em comum, desde pequeno, a religião das Testemunhas de Jeová. A família dela a levou para conhecer, e a minha família também. Na altura era minha mãe, meu pai. Tinhas que idade? Olha, idade comigo é um pouquinho... na linha do tempo ali eu me perco nas idades. Né? Ok, mas infância, adolescência... Infância. Mesmo naquela idade em que a gente não tem domínio sobre as nossas escolhas. A gente não sabe dizer que, olha, eu não me sinto bem ali, não quero ir para lá. Pelo contrário, a gente é levado pelos nossos pais a conhecer essa doutrina, essa religião, assim como outras famílias, outras doutrinas e outras religiões. Portanto, foi desde pequeno, desde miúdo. Com isto nós queremos dizer que fomos incutidos, de certa forma, pela nossa família a frequentar essa mesma religião. Que nem tudo foi mau, também tirámos coisas muito proveitosas e houve efetivamente coisas positivas. Nós vamos falar aqui um bocadinho sobre elas, de que nós temos algumas, não é memórias que eu quero chamar, mas algumas nostalgias que nos deixam e que também nos fizeram aquilo que nós somos hoje, mas efetivamente nós não prosseguimos com essa crença. Fui respeitado pelos meus pais, gratidão papai e mamãe, mas vivemos ainda hoje resquícios dessas crenças, dessas doutrinas, e também vamos falar aqui no Pod sobre o impacto que isso causou e causa ainda nas nossas vidas nos dias de hoje. O que você lembra dessa altura aí, de quando você foi levado
para os seus pais a conhecer Testemunho de Jeová? O que você lembra das vezes que você ia lá? É assim, as Testemunhas de Jeová é... Do segmento religioso. Eu gosto de chamar família porque eu não gosto de chamar de seitas nem nada dessas coisas. É uma família que eles levam a religião muito a sério, ok? Daquilo que eu me lembro, quando nós somos pequenos, nós somos incutidos a estudar, ok? Eles não têm o batismo predestinado, não é? Yeah. No sentido que eles não batizam crianças. Nós somos batizados se assim nós o quisermos, portanto. Mas quando somos mais pequenos e vivemos numa família que seja Testemunhas de Jeová, nós temos o estudo bíblico. Exato. E apesar de tudo, eu gostei muito, muito de estudar a Bíblia, mas eu gosto de ler, eu gosto de saber sobre coisas que outrora já passámos, então eu gostei especialmente de estudar. Já sobre a Bíblia, né? Os Sim. estudos bíblicos. Gostei. Desculpa, eu fugia dessa parte. Mas a tua mãe tentou-te incutir? Não tentaram de forma alguma. Sempre foram muito, muito tranquilos e leves comigo em relação a isso. A única coisa que não era obrigada, mas também não era Jonathan fica a brincar na rua enquanto eu vou lá. Não era assim, mas era o horário de irmos, né? Vamos tomar banho, vai se arrumar e não sei o que, não. Isso acontecia. Mas o que tinha que ser feito lá, nunca foi obrigado a fazer nada. Nunca foi obrigado a ir aos estudos, nunca foi... Não que eu lembre, tá? Pode ter que ter assim, mas eu não lembro. Mas nunca fui obrigado de fazer nada lá, não. E tu foste? Eu não fui obrigada, no entanto, os meus pais frequentavam assiduamente a religião. Ou seja, todas as reuniões que haviam, estudos do livro. Para pessoas não conhecedoras é o mesmo que, por exemplo, ir à missa. Ok? Ir à missa todos os domingos. Nós também tínhamos as chamadas reuniões. Portanto, era muito assídua e os meus pais, como eram ambos batizados, fazia sentido que nós também fôssemos conhecedores da Bíblia, não é? Não. Então, mas olha, eu Até gostava. para poder ser batizado também. E ainda hoje, eu me lembro da rapariga que me dava o estudo, que era a Ana, uma querida, não sei se ela vai ver isto, se não, mas era muito curioso que visse, porque ela era fantástica, aquilo parecia quase que eu estava numa aula e estava a aprender uma disciplina que, curiosamente, eu gostava mesmo muito de saber, tanto que eu já te tinha dito que eu sei, até Jeremias, eu sei os capítulos todos da Bíblia, porque ela, todos os estudos do livro, ela nos obrigava, não nos obrigava, mas incutia-nos a nós decorarmos os capítulos. Sim. Né? E a contar-nos uma história sobre aquele capítulo específico. Eu gostava. E eu acho que Era uma ocupação, né, cara? eu acho que a religião tem essa forma de mostrar, por exemplo, a fé, a religião, tem a forma de mostrar o começo dos tempos. Não é? Há a forma da ciência e há a forma religiosa. E ali tu começas desde o início dos tempos. Exatamente. São histórias, são parábolas e, enfim, tantas coisas que são nos incutidas lá no início e que a gente traz até hoje, né? Como experiências de vida e tudo mais. A gente, às vezes, fala, eu tenho a paciência de Jó. E a gente aprendeu que Jó passou por tanta coisa na Bíblia, tanta coisa na história dele na Bíblia, contada na Bíblia, passou por tanta coisa, e ele teve ali firmeza, paciência, ele foi firme, ele foi fiel, segundo a história, independente do que acontecesse com ele e com os dele, né, com a família dele, que foi uma história caótica. Mas a gente traz isso até hoje, né? Paciência de Jó, olha. Não, por acaso eu ouvia muito essa expressão, mesmo muito. Portanto, no Brasil? É curioso como é que, não é? Até os dias de hoje, né? Pegando nessa cena dos dias de hoje, o que você ainda sente das doutrinas na sua vida no dia de hoje? Nos dias de hoje, por exemplo, há coisas que você deixa de fazer porque ainda parece que é mal ou que é errado. Por exemplo, tratei muitas coisas que eu achava que era pecado, ou então que eu achava que era errado, e não era só uma forma de pensar, uma forma de ser. E aí, por exemplo, às vezes reclamar muito foi inserido na minha cabeça que era pecado eu murmurar e reclamar.
E a gente acaba romantizando muita coisa. Tipo, às vezes a gente quer reclamar, quer botar pra fora, mas não, é pecado, não vou reclamar não. Perdão, Senhor e tal. A gente tem tendência a pedir perdão sem nem ter errado, na verdade. Né? Olha, eu trouxe isso. vieste para uma tradição tuga. É assim, nós estamos habituados a reclamar a toda a hora. Mas, no entanto, sim, foi-nos incutido sempre isso, não é? Yeah. Não, podíamos estar pior, há tanta gente mais prejudicados do que nós e tu tens uma casa. É assim, A gente acaba por desvalorizar a nossa dor. toda a gente tem problemas, porque é errado. não é? E na altura aquele problema faz sentido para a gente estar a reclamar, mas de facto, porque olha, por exemplo, agora não na vertente das testemunhas de Jeová, nem na religião católica, nem nada nesse sentido, mas por exemplo, nós hoje somos muito mais ligados às energias e nós vamos falar sobre isso. E efetivamente o proclamar algo mau, nós acreditamos que nos vai atrair aquilo, não é? Porque a palavra tem poder e nós estamos a ecoar, não é uma palavra. Portanto, quanto mais a propagar a palavra, não é? Ok. Faz sentido nós entoarmos coisas positivas e pensamentos positivos e tudo mais. Portanto, acho que tudo se resume a nós estarmos positivos, bem e tentarmos levar a vida da melhor forma possível dentro das nossas limitações e dos problemas que surjam na vida. Eu te perguntei isso porque agora há pouco a gente conversando no jantar sobre a Testemunha de Jeová, o ponto da Testemunha de Jeová é de você, por muitos anos, não ter montado a árvore de Natal, né? E aí você montou com teu filho a árvore de Natal e tal. E aí você ficou pensando depois, caramba, montei a árvore de Natal, não é certo, será que é certo? Ficou se perguntando. Isso não me aconteceu com a árvore de Natal, isso aconteceu-me com um chouriço de sangue que eu provei em Sintra. Okay. Porque, para quem não sabe, nós não comíamos sangue. Chouriço, arroz de cabidela, não sei o que é um arroz de cabidela, mas também não tenho curiosidade em saber. É comer sangue, galera, é feito com sangue de Não galinha, tenho de pato, enfim, é feito com sangue. Não. Isso efetivamente fez-me confusão. Isso sim. Não no sentido da árvore de Natal. A árvore de Natal já vou contar, tanto que já contei o que é que senti. Mas ter comido aquela rodela de morcela de sangue naquele dia, não é que me tenha feito mal, mas eu senti que não devia estar a fazê-lo. Porque sempre me foi incutido desde cedo que nós não podíamos comer nada de sangue. De sangue. Tanto que eu só comi uma rodela e não consegui comer mais e até disse, olha, até estou mal disposta a ter comido isto. Mas foi mesmo, até estou mal disposta a ter comido isto. Mas porquê que eu fui comer isto? Tipo, eu nem gosto disto. Mas como assim não gosto? Eu nunca experimentei. Mas senti-me mal por ter comido aquilo. Tanto que eu não tenho vontade de voltar a fazer. Não é por nenhuma religião em si, é porque realmente não achei aquilo saboroso. Ok, não tem nada a ver com chouriço. Quem vier para aqui dizer que é mentira. Não tem nada a ver com chouriço normal. Ok? E não tenho vontade de o fazer outra vez. Okay. Em relação à árvore de Natal, montei a primeira com o Duarte. Nós não fazíamos árvores de Natal enquanto eu morava com a minha mãe, mesmo depois dela já não estar na religião e de morarmos. Não é que eu sentisse falta, eu senti que tinha que fazer diferente com o meu filho, visto que eu não pertenço à religião, não é? Também não sou católica, não tenho religião definida. Acredito no universo, em energias, em fazer o bem, em ser um bom ser humano. Não segue doutrina nenhuma religiosa, assim? Mas assim como eu também. Acho o Natal bonito, eu gosto do Natal. Não na simbologia do Natal, mas as luzes, aquela onda de amor que se calhar já não se vê tanto como há uns tempos atrás, mas a onda de amor, assim, tenho que ir comprar um presentinho naquele dia. Eu gosto, vejo as ruas todas iluminadas, adoro Lisboa no Natal, portanto, é mesmo uma coisa que me fascina. Olha, e decidi que tinha que fazer. Tinha que fazer. Só que a simbologia da árvore de Natal, para mim, parece que de ano para ano, e quem me conhece e quem frequenta a minha casa sabe disto, eu comecei por fazer uma árvore de Natal no final de outubro. No final do seu aniversário. No final de outubro. Tipo, estamos a fechar o Halloween, vamos já passar para o Natal, cara. Tipo, bem véspera, né? E hoje em dia já faço quase mesmo rentinho ao Natal. Este ano já era dezembro, portanto, não é que deixe de fazer, mas tipo, já não tem tanta aquela... Percebes? Faço porque acho que tenho que fazer e é bonito, eu gosto de decorar a árvore, mas não é aquela coisa. Tanto é como aos aniversários que eu também não comemorava, comecei a comemorar muito tarde e eu dizia que não gostava de fazer anos. Já viste? Era engraçado. Como é que é possível? Eu não gostava de fazer anos, eu não gostava que me dessem os parabéns.
Tanto que eu na altura ia a muitos karaokes e dava-me com muita gente e as pessoas tinham-me fazer festas surpresa. Uma vez cheguei, tinha o bar todo a cantar-me os parabéns, porque eu não gostava de Não. festas de anos. Também porque nunca me foi incutido, né? Mas eu não gostava de festas de anos. Eu, por acaso, eu amava festa de aniversário, mas não tinha. Quando é que foi a tua primeira? Olha, eu tive a primeira festa de aniversário aos 15 anos de idade, mas festas de aniversário que as pessoas fizeram pra mim foi a minha cunhada e a minha irmã. Tive duas festas 21 anos de idade, galera, com japonês, com docinhos, tudo healthy, não sei o quê. Minha irmã e minha cunhada fizeram, pronto, se juntaram e fizeram. Eu tinha plaquinha no Brasil, eu tinha as plaquinhas até hoje, se calhar, tá lá dentro da mala, as plaquinhas escrito Jonathan assim, né? E Jonathan 21. Ai, cara, foi tão bom, foi tão feliz aquele dia. Obrigado, eu amei, me senti muito amado, foi muito incrível. E foi ali minha primeira festa de aniversário. E continuas Ah, a gostar? sério. Eu amo aniversário, eu amo fazer festa. É chato aquela cena de ter que Festas é o bom. organizar. Eu passava a pasta pra alguém fazer, que seria Perrengue. incrível, um perrengue. Eu só queria chegar e tá tudo montado, tá tudo pronto. Mas eu amo aniversário, eu amo comemorar a vida. É o fechamento de um ciclo, a abertura de um outro. Então acho que tem ali que estar com as pessoas que eu amo, sim, emanando energia boa, recebendo amor, recebendo carinho, as pessoas te mostrando o quanto você é importante na vida delas e elas o quão é importante na sua vida. E ali estão as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu acabei de conhecer, as pessoas que eu conheço há anos e isso, essa junção toda me faz muito feliz. Por isso eu amo aniversário e passei sufoco aí por muitos anos não poder ter comemorado, não podia, não comemorava, porque não era uma tradição da minha família, mas hoje em dia eu comemoro com tudo. Então, ao contrário de mim, tu tendes a crescer esse teu sentimento. Ou Aham. seja, não diminui, né? Não diminui nem um pouquinho. Eu não fico preocupado com a idade está passando para mim, é Isso é só um verdade. número. Não fico, ai meu Deus, eu tô envelhecendo. Não, eu tô vivendo. Eu tô vivo, por isso eu tenho que comemorar sim. É maravilhoso, eu amo. Relativamente aos natais, como é que tu te sentias? Natais? Páscoa é a única época festiva que efetivamente eles comemoram de alguma forma, que é chamado o Memorial, que faz sentido porque foi a altura em que Jesus Cristo veio entregar-se para todos nós, para termos um propósito à salvação, que se chama o Armagedon, não é? Porque possivelmente vamos ter um paraíso na Terra. Mas como é que tu te sentias em não ter Incrível. natais? Olha, se você me perguntar o que cada data religiosa ou cada data comemorativa significa, eu não sei. Mas tu também não estudaste. Eu não sei, eu não faço ideia. Eu sei que o Natal é o nascimento de Jesus. Sim, mas da mesma forma que nós, ou seja, não faria sentido, tipo, se nós não podemos comemorar os aniversários, no caso, as pessoas não podem Comemorar o nascimento. Não podemos comemorar o nascimento. Não faz sentido porque supostamente estamos num mundo imperfeito, não é? Porque o mundo era perfeito quando tudo começou. Yeah. Foi isso que nos foi ensinado na Bíblia, né? O jardim do Éden, Adão e Eva, a maçã, a serpente que era o diabo, ela comeu, tornámos-nos pecadores. Por que a Eva comeu assim a coisa, né, gente? Por que bota a culpa nas mulheres, gente? As mulheres é que dão a vida, é que geram a vida. Por que as mulheres são culpadas de tudo? Mas pela lei da pá? Bíblia, foi retirada Tá uma vendo? Por isso que eu costela não de concordo Adão. com muita coisa que tá na Bíblia, mas pronto, isso é uma coisa à parte, Foi tá? retirada uma costela de Adão porque ele tinha que ter uma esposa, alguém que lhe fizesse companhia para procriar e encherem a Por terra. que Deus é homem e não é mulher? Complicado, né? Complicado. Mas pronto, é assim, seja o que for, tô comemorando. Desde que seja para o bem, nós estamos Desde lá. que seja pro bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que a fé, ela é muito importante no nosso dia a dia, porque ela nos ensina a acreditar em alguma coisa e a se apegar a alguma coisa, né? Independente da data que esteja sendo comemorado, tenha fé, tenha o acreditar ali. E usar isso como combustível para realizar coisas. Eu acho que mais do que saber o que aquela data significa, é você comemorar. Concordo plenamente contigo que ainda assim por baixo que é nós, o ser humano tem que ter fé.
independentemente de qual fé seja, não é? Porque é um rumo a seguir. Tu agarras-te ali a alguma coisa, direcionas-te para algum posto. O problema é que nem sempre a fé é sobreposta aos seus valores. Quando eu digo isto, é o quê? Há muitas crenças e há muitas ideologias, porque não são só umas, nós estamos a falar de uma específica porque foi a religião da nossa infância, mas assim como existe as Testemunhas de Jeová, existem inúmeras religiões e elas têm muito impacto na nossa vida e no mundo. Eu acho que a religião impacta bué mesmo. Até porque a religião se tornou algo... Gente, por favor, não me julguem, mas me julgando, se concordar, ok. Se não concordar, tá tudo bem também, tá? Se tornou um negócio. A religião se tornou um negócio. Um negócio que gera muito dinheiro. Muito dinheiro. Não vou nem muito longe, tá? As guerras que acontecem em alguns países aí, né? É movida pela religião, pela intolerância religiosa, pela falta de respeito entre crenças. É o respeito. É o respeito. Acho que tu disseste a palavra indicada. É o respeito. Cada pessoa, é assim, cada pessoa é uma pessoa, tem a sua ideologia e valores. Se toda a gente se respeitasse... Se toda a gente pensasse assim como você está falando, porra, seria incrível, né? Não vamos generalizar, mas a maioria das guerras, das brigas, das discussões acontecem por conta de falta de respeito. Eu não sou obrigado a pensar como você, eu não sou obrigado a acreditar em coisas que você acredita. Eu não sou obrigado, mas eu sou obrigado a respeitar, ok? Quando isso não me mata, quando isso não me atinge de uma forma perigosa, no sentido pronto, pejorativo mesmo, né? Quando isso não acontece. No contrário, tudo que vem para o bem é só soma, entendeu? A gente só vai buscando, a gente só vai querendo, aceitando e respeitando. Mas impacta muito a fé, a religião impacta muito. A fé dos caras que acreditam que a guerra é necessária ultrapassa o respeito da fé dos caras que acreditam na mesma coisa e se chocam. Então, a religião ela tem um impacto absurdo no mundo. Absurdo. Mas eu acho que o papel fundamental da religião, quando surgiu, não era para ter esse papel. Não era. Não era para ter esse papel. Infelizmente, Não era e não é. Os humanos, nós homens, é que tornámos com que isso fosse possível. Exato. São os homens que comandam. A intolerância. Não é Deus. Exatamente. Pegou no ponto top. Tudo que é dominado pelo homem e que não é feito como Deus pediu para que seja feito, que foi, cara, ame o próximo como a ti mesmo, respeite o próximo, faça com o outro que você gostaria que fizessem consigo. Se essas coisas fossem seguidas à risca, como deve ser, e não se preocupando com o que o outro faz dentro de quatro paredes, se o outro gosta, não gosta, sabe? Se a pessoa bate tambor, se não bate, se a pessoa tem outras crenças dentro de uma outra... Nada disso importa. O que importa é a gente respeitar o outro, porque é o melhor a se fazer e porque faz bem a si, faz bem ao outro. Se só isso fosse utilizado nos dias de hoje, não haveria coisas que acontecem nos dias de hoje. As guerras, as intolerâncias, as brigas todas. Não haveria isso, não haveria essas discussões todas negativas. E digo-vos mais, acho importante as pessoas não terem vergonha, nem terem medo de dizerem naquilo que acreditam. Com medo de represálias. Yeah. Por exemplo, nós tivemos um... Não foi medo. Ficámos sempre muito inseguros em falar sobre este assunto aqui, porque sabemos que as opiniões são várias e são completamente dispersas, mas depois pensámos numa coisa: porquê é que a gente não pode falar? Não existe dispersas? Existe, mas distintas. Ok. Completamente distintas. Mas porquê é que não haveríamos de falar? Se nós não acreditamos em nada disso, de que nós não podemos partilhar a nossa opinião. Eu desde que me lembro como gente, porque há aquele estigma muito grande de
Testemunha de Jeová. Eu sempre falei, nunca tive problemas de dizer que a minha família foi, que a minha avó ainda é, que estudei a Bíblia. Nunca tive vergonha. Nunca ninguém gozou comigo por causa disso. Mesmo agora que eu não sou. Gosto de energias. Podem-me chamar maluca, é a maluca das energias e das bruxarias, como dizem muita gente. Tudo no sentido pejorativo. Mas depois nós pensamos assim. Nós temos um canal no YouTube e nas redes sociais, ao qual que também é um porta-voz, não é? Sim, exato. Eu acho que é muito importante nós sermos autênticos, e levar pra frente o que a gente acredita. Eu digo por mim, no Instagram eu posto coisas sobre a Umbanda, porque eu tenho gostado muito de estudar sobre a Umbanda. Também gosto muito das cenas hindu, também gosto muito de Ganesha, no caso, né? Gosto muito de misturar, pegar coisinhas de várias religiões e incutir no meu dia a dia. Eu gosto muito disso. Eu acho que Deus está em todo lado, Deus está em todas as religiões. A religião, ela também salva. A gente está aqui pegando os pontos negativos, mas também tem pontos positivos. A religião, ela também salva, como a gente falou no início da nossa conversa, sobre as coisas boas que a gente traz para os dias de hoje. E eu acho que a gente não tem que ter medo de falar sobre isso, a gente não tem que ter medo se o outro pensa diferente ou não, é só uma opinião. E a partir do momento que não nos fere e que não nos machuca, tá tudo bem. Porque o que for feito pro bem, tá tudo certo, entendeu? Então acho que a gente não tem que ter medo. E se alguém vier atacar vocês, as ações ficam para quem as pratica. Isso não resume ninguém como pessoa, porque eu posso vos dizer uma coisa: há pessoas boas e há pessoas más em todas as religiões, ok? Há aquelas que seguem as coisas à risca e certas, e aliás, nenhuma religião ensina para o mal. Há padres que abusam de crianças e há padres que não abusam de crianças, gente. Não vamos acabar com o catolicismo porque uns padres fizeram isso ou aquilo. Não. Há pessoas que fazem coisas negativas para outras pessoas, trabalhos para outras pessoas, mas há pessoas que não fazem dentro da mesma religião. Portanto, dentro de todas as religiões, existem pessoas boas e pessoas más, porque somos todos pessoas, somos todos seres humanos. E o ser humano é falho, o ser humano é errôneo, o ser humano não é perfeito. Só Deus, na minha crença, é perfeito. Só. Né? Jesus Cristo, Espírito Santo, enfim, só. De resto, dali pra baixo, amor, tá tudo na merda. Tá tudo na merda. A gente tem que ficar muito ligado nessas coisas. Reclamar sim quando tem voz, mas é também agradecer e elogiar também quando tem voz. Por exemplo, a Ká, ela acredita muito nas cenas sobrenaturais. Eu também acredito. Evito falar e comentar porque eu tenho uma linha de respeito que eu acho que, dependendo do que eu vou falar, eu vou passar dessa linha. Portanto, eu tenho muito respeito. Não vou dizer que é medo, não tenho medo. Eu não tenho. Eu tenho medo de filme de terror. Porque uma das crenças que eu tenho, ou dos estigmas que eu tenho, é que filmes de terror são como espelhos, são portais. E eu acredito que sim. Até porque, na minha experiência de vida, eu já fui ver um filme de terror e naquela noite, no dia seguinte, aconteceram coisas horríveis. Eu não gosto de ver filme de terror, mas não é por medo, é por respeito e porque chegou uma mensagem pra mim, no meu subconsciente ou não, de que aquilo ali não era bom. Era um portal que eu não tinha que abrir. Na minha cabecinha, entendeu? Mas tem pessoas que veem filmes de terror e adoram. Ai, não, eu só vejo filmes de terror e tá tudo certo. No prato do dia. Quer dizer, se não tivessem tão maus agora, não. Agora estão péssimos. Aliás, se vocês souberem de um bom filme de terror, avisem, porque eu estou com saudades de ver um bom filme de terror. Ai, não gosto daquela coisa. É assim, eu sou honesta, eu gosto de filmes de terror, mas tudo o que tem a ver com espíritos eu prefiro. Isso para mim é um bom filme de terror. Puxa mais o realismo, né? Tudo que é mais realista, você ama. É porque imagina, tudo o que é terror, mas ensanguentado, sangrento, eu já acho nojento, né? Por exemplo, eu vi ao só, tipo, que eu estava a ver, tipo, As Donas de Casa Desesperadas, ou Sex and the City, né? Aquele filme de terror é um bocado nojento, mas curtia muito ver aquilo, né? Bem sádico. Mas para mim, medo é aquilo que eu não consigo ver. Atividade Paranormal. Gostei de um.
Está muito forte. Mas um O filme último, péssimo. eu não vi. Gritei Eu- no meio do cinema, toda a gente ficou. É normal. Não, tu não estás a Gritar. perceber. Aquilo foi horrível. Porque a sala de cinema. Vamos só meter aqui um bocado de leveza, vou falar das minhas macaquices. Estava com quem? Estava com uma amiga e com um amigo, estávamos os três no cinema. Eles eram os dois namorados, eu estava a fazer de vela, quem nunca, né? E estava lá eu, com eles. De repente, nós pensamos que o filme acaba, para já, uma banhada, o 4, uma banhada. Porque aquele filme parecia mais para rir do que para ter medo. E entretanto, o filme está para acabar e a miúda, que aquilo era uma miúda loira, eu recordo-me, a miúda vai tipo, nós pensamos que ela morreu, não percebi bem. E há uma parte em que, quem já viu o Paranormal Activity, há sempre aquela parte impactante do final e da câmara. Então acontece exatamente a mesma coisa para acabar as sagas do filme, né? Então tipo, está toda a gente, porque nós estivemos basicamente a rir o filme todo, porque o filme era muito mau. Então de repente aparece tipo assim uma coisa na câmara. Eu vou-vos explicar uma coisa. Eu com efeitos audiovisuais, ou seja, com barulhos muito altos, é o que me aflige, eu tenho muito medo, né? Então eu estou no meio de uma coluna, tipo a coluna está bem debaixo de mim. E aquilo faz assim, BUM! E dá um berro. Então tipo, está a sala de cinema tipo toda calada, né? A ver o filme. E eu faço... Parecia o Sandy Goku. Olha, as pessoas tipo ficam em silêncio e depois desata-se tudo a rir. Amiga, e para eu sair da sala de cinema? Porque a pessoa que estava comigo, a minha amiga, tem um riso muito engraçado. Ela ri. Então ela começou a rir, toda a gente começou a rir. Ai, que vergonha, gente. Olha, foi horrível. Foi horrível. E o filme é muito mau, não vejam. Já não gosto não. Mas um filme também de terror que eu acho bobalela, que eu assistia, mas eu não assisto hoje em dia porque eu acho que é mó coisa feia, chatão mesmo, é que Premonição. É um filme que, cara, eu não acho graça. É terror, mas não acho Mas graça. esse já é bem antigo, né? É, bem antigo, é que teve vários, inclusive, teve um até gozando com esse próprio filme. Enfim, são coisas que assim, eu não... Prefiro não ver, prefiro não ver. Prefiro não... Deixa Mas qual é que quietinho. foi o filme de terror que mais te aterrorizou em toda a tua vida? Ah, cara, nem lembro. Nem lembro. Não? Não. Porque Nem tu não lembro. vês, né? Pá, eu via muito, mas há muitos anos é que eu não vejo. Então... Mas é curioso que o filme que mais mexeu comigo, que tem a ver tipo, com este tipo de coisas, nem sequer é terror. Sabes qual é que é? O Caçador de Bruxas, do Vin Diesel. Eu fui ver aquele filme ao cinema, é dos meus filmes favoritos até hoje. E eu não sei porquê, eu saí daquele cinema, tipo... Mano, não sei, aquele filme mexe ali comigo. Nunca É vi, eu muito acho. bom, tens que ver. Ele é caçador de bruxas. Ele mata, tipo, mas as bruxas que são más, né? Ok. Só que ele é imortal, ele há muitos anos. Ah, ok. Não vi. Nunca vi. Posso até gosto de ver, porque isso aí me para mais uma ficção científica do que qualquer coisa. E puxando para o real, já te aconteceu alguma coisa? Puxando pro real, já aconteceu alguma coisa. Ok. Algumas coisas. E eu, ligado à espiritualidade, sou assim... paranormal. Eu sou. Paranormal? Ah, pá, eu já recebi várias mensagens, pronto, de que eu sou. Que eu tenho uma parte mediúnica bem aflorada, sou sensitivo, tenho essa cena comigo, tem umas coisas que eu não sei explicar, que só quem tá comigo no momento é que entende. E acontecem coisas na minha vida também que eu tenho certeza que é Deus, que é o meu anjo da guarda, que são os meus anjos da guarda, que se eu tiver um só, tadinho, trabalha bué. Mas tem ali toda uma equipa do bem, os espíritos de luz, os espíritos guias, meu pai, minha mãe. Pra quem não sabe, eu não tenho meu pai e minha mãe hoje em dia fisicamente comigo, mas eu tenho um espírito. E eu acho que muito dessa sorte que eu tenho dentro da espiritualidade, dentro da minha vida, é dada à espiritualidade, a minha espiritualidade. Sou muito guiado, me sinto muito guiado sempre. Por exemplo, teve um dia mal, se eu tô num dia mal em qualquer lugar, alguém passa, sorri pra mim, e aquele sorriso eu sinto alguma coisa que me faz sorrir também e agradecer. E naquele momento eu sei que é algo sobrenatural ali, positivamente, para me puxar para cima, sabe? Para me dar uma injeção de ânimo, para me dar um abraço, um afago, assim. E isso acontece muito, ainda mais agora nesses últimos tempos. Não tem sido uns tempos muito uou, assim, da minha vida. Tem sido os tempos, tenho vivido tempos mesmo de
de experiência diferente e de pensar muito em tudo que eu vou fazer e como eu faço, por quê, o que acontece, o que lição que eu tenho que tirar disso. Eu tenho sentido mais forte ainda esses sinais da vida, da espiritualidade, de como eu sou cuidado, protegido e guiado. Então, eu sou muito, muito, muito ligado à energia. Muito, 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 muito. Eu atraio muita coisa boa. Dizem que até que eu tenho culpa-lua, né? Mas, Tem mesmo. mas assim, eu tenho, graças a Deus que eu tenho. Tem. Mas no sentido, quando a gente diz que ele tem o culpa-lo, é no sentido próspero. Porque tudo o que é prosperidade é com ele. Ele só ainda não é milionário e não percebi porquê. Eu sou milionário. Não no tempo de agora, mas eu sou milionário. Eu tenho certeza absoluta disso. E sou milionário. Now, Agora, in this isso moment. agora. Okay. Vamos dizer, por favor. Jets. Breakfast Paris. Mas olha, sem ser milionário, já fui a Paris tomar um breakfast maravilhoso em Paris, na Torre Eiffel, Mas eu maravilhoso. estou a falar a sério. Ele até fica puto, que eu sei que ele fica puto, mas ele podia ser mesmo milionário, porque ele tem ali uma chama com Eu não sei ele o que do que é. dinheiro. Eu não entendo. Eu se tivesse essa chama, meu amor. Amor. Amigo. Mas eu já estava em Hollywood. Essa chama foi a que queimou meu Não, dinheiro, a viu? a minha acho que nunca acendeu. Não, agora? O quê? Gente, pelo amor de Deus, se vocês gostarem de mim, façam um pix. Façam um MBWay, entendeu? Porque o menino aqui tá precisado. Pelo amor de Deus, que eu não tô ainda pra fazer, eu não tô com o corpo perfeito pra fazer ainda o OnlyFans. Ué, tem gente vendendo a mão no OnlyFans. O pé. O pé, a já mão. nem posso fazer do pé, Aqui que a eu parte tenho uma da- micose. O meu pé era tão bonito. Uma micose na unha, amiga. Apanhei de uma lima e qualquer contaminado. Aliás, eu se souber quem foi a manicure, eu vou processá-la. A pedicure, no caso. Eu tinha um pé que valia milhões. O meu pé era lindo. Vamos falar sobre isso. Ai, é que eu perco. Vamos falar sobre isso. Pelo amor de Deus. Esse é o momento que tu pode. Meu Deus. A gente perde muito fio à meada. Uma coisa que eu queria te perguntar. Qual é a tua crença em relação à morte? A morte? A morte eu acho que é muito espiritual, não é? E Tava aqui, ó. A morte. e cada pessoa, até porque nós daqui a bocado já vamos falar sobre a nossa crença atual e acho que tem tudo a ver com um bocadinho. Mas como falámos agora de coisas sobrenaturais e sobrenaturais também parte de espíritos e de presenças, tu disseste que eras sensitivo e que sentias algumas coisas. Sim, sentias nunca vi, energias. assim, ver, eu tenho a percepção de que era uma pessoa, né, ali com outra coisa. Mas tu vês vultos, vês a pessoa, vês o quê? Vulto eu já vi também, mas não, a minha cena é mais acontecer coisas do nada. Acontecer coisas do nada, eu tô conversando comigo mesmo, que eu falo muito sozinho, e falo também com espíritos guia, com os anjos da guarda, falo muito com essa galera toda aí, falo muito com essa gente toda, mas eu tenho mais sensações, eu tenho mais... Pensei nisso, aí do nada apareceu uma mensagem, ou então apareceu qualquer coisa, e isso eu tenho muito forte Tens comigo. intuição. Intuições também, uma intuição muito forte mesmo. Eu já pensei até que eu era paranoico, tá? Mas não é paranoia não, era mesmo dom, e tá tudo bem. Não trabalho muito nisso agora, mas é mais porque agora não é o momento. Em relação à morte, eu acho que assim, a morte faz parte da vida, né? Acredito em reencarnação, acredito... Eu também não gostaria de acreditar, não tem continuação, sabe? Tipo, por que, cara? É tão bom continuar, seja de outra forma, seja em outro corpo, seja em outra, sabe, em outra experiência, em outro contexto. Acho que seria muito legal continuar. Acho que a morte é só um capítulo da vida, entendeu? E que, próximo. Acho que é isso. Basicamente é isso. Sendo bem prática, basicamente é isso. Mas tem muitas nuances aí, tem muitas camadas que não pode que a gente consegue falar. E você, em relação à morte, o que tu pensa? É a mesma coisa. A mesma coisa. Se bem que é assim, a lei da reencarnação é um bocado
a mais do que a gente voltar a reencarnar, né? Tudo tem um propósito Sim. e a gente reencarna para pagar o nosso karma. Ou não. Supostamente Aprender. pela lei da reencarnação é assim, né? É até te tornares um espírito de luz, né? E vais continuar a reencarnar até te tornares um espírito de luz. Por isso é que dizem que as últimas reencarnações, por norma, são aquelas pessoas ou muito sábias, não é? Aquelas almas velhas que são muito puritanas. Claro que não há ninguém perfeito e ninguém bem perfeito, mas são almas mesmo muito, muito bondosas que vêm e terminam o seu ciclo. Eu acho que ainda vou reencarnar algumas vezes. Não que eu seja uma má pessoa, mas acho que ainda tenho muitas arestas para limar, até porque a Karina tem muitas arestas para limar. Portanto, certamente eu vou vir aí. Não sei qual vai ser a próxima personagem, só Deus saberá. E a minha próxima reencarnação também. Mas sinto que ainda tenho alguns aninhos de karma para pagar neste planeta. Se ele se mantiver ainda. Eu acho que assim, pegando isso que você falou aí, se eu fosse milionário, amor, eu já ia nessa vida mesmo, não voltava. Porque eu seria 100% boa pessoa. Mas estás a ver, o desapego material é uma das coisas que te leva à espiritualidade. Me eleva o espírito, né? O desapego do material. Yeah. Mas como é que eu vou desapegar o material se dinheiro... Eu entendo, percebo, Estás a ok, ver como respeito. ele tem mais karma também. Respeito, tem sim. Mas é que assim, eu acho que assim, as pessoas romantizam muito a pobreza, né? Ou então não ter dinheiro. Gente, não ter dinheiro hoje em dia é brabo, entendeu? Com dinheiro é tudo muito mais fácil. Vamos combinar. Dinheiro traz felicidade, sim. E eu já sou bom sem dinheiro. Com dinheiro, com pouco que eu tenho, ou então com o que eu tenho, que eu não vou nem falar o pouco, mas com o que eu tenho, eu já faço coisas maneiras. Mas acho que nós ainda somos... Não só para mim, para os outros também. Tá? Nós ainda somos pessoas que atendemos muito aos luxos. Somos pessoas um bocado vaidosas. Pessoas que gostamos de ter, de ofertar também, estás a perceber? E está tudo ainda muito associado ao material. Eu uma vez estava numa feirinha medieval e eu acho que posso falar sobre isto aqui porque tem a ver com espiritualidade. E eu vi lá, aquilo era uma feira medieval, que eu não vou dizer aonde, não vale a pena estar a precisar de pessoas e tudo mais, mas eu estava a andar por essa feira e eu fui a uma barraquinha que lá estava e dizia assim, Sina das Runas, era para ler tiravas um papelinho e saía alguma coisa. Então lá me saiu o papelinho, não vou estar a imaginar o que é que me saiu aqui, mas recordo-me que ela na altura, ela abraçou-me, eu comecei a chorar, né? Dramática, porque eu tudo que tem a ver com espiritualidade, eu tudo que tem a ver com espiritualidade, eu já lá estou de corpo e alma, né? Então estão eles sentados ali a jantar e estou eu a falar com a senhora. E ela disse-me uma coisa e ela tem razão, ela disse-me, tu estás muito ligada a este planeta, a tudo o que é material. A esse plano. Sim. Ela disse que era uma lacuna muito desta minha reencarnação. Por isso é que eu estou a dizer que volto a reencarnar. Ok. Eu ainda sou muito materialista, no sentido do material. Para a minha evolução espiritual, isso ainda é uma lacuna muito grande em mim. Percebes? Cara, eu gosto muito de conquistar coisas e das coisas que eu conquisto, de cuidar das coisas que eu conquisto. Acho que é muito mais por cuidado do que por apego ao material. Olha, se eu for me apegar a tudo que eu já perdi, brother, milhões para aí, milhões e milhões para trás. Sim, eu já perdi coisas valiosíssimas. Que, pô, se eu tivesse hoje, se eu pudesse vender, assim, salvava meu pescoço. Não que não esteja salvo, entendeu? Mas assim, pagava todas as minhas contas e eu ainda vivia anos sabáticos. Pô, já me levaram coisas valiosíssimas que eu ganhei, né? A Paive me deixou as joias dela quando ela morreu e levaram as joias todas. Eu não trabalhava nunca mais, amor, com aqueles diamantes todos. Yeah. Mas pronto, né? São coisas, tá tudo isto certo. Isto é o cu virado para a lua que ele perde. Tá vendo? Estás a ver? Mas pronto. Pois não queres que eu te diga, né? Enfim, mas está tudo bem. Para finalizar e sobre esse assunto, sobre a espiritualidade, o que você acredita hoje em dia, dentro do que você acredita, o que te faz viver com garra?
Eu vou falar sobre este tema e como é que começou. A minha espiritualidade hoje, já vos disse, não tenho religião. Tudo começou quando eu fui trabalhar numa empresa em que eu conheci a minha Júlia. Eu não sei se ela vai ver este podcast, se não, mas foi quando eu conheci a Júlia, também escorpiana. Não, como é que se diz? Escorpião. Pronto, 14 de novembro, todos os anos a gente dá os parabéns uma à outra, que a gente não se esquece. E ela incutiu muito a lei da atração. Acreditar em signo não pode não, viu? Como assim, gente? Claro que pode. Deixa eu dizer, não acredita em signo não. Não, isso não. Logo aí... É verdade, Logo sabia? aí, né? Yeah. Não. Mas é evangélico também não. Tudo o que é ancestral já trespassa. No entanto, tudo começou daí. Astrológico, né? Ancestral. Desculpa. Não, mas agora... Ai, Jesus. Nossa. Então, Wendy, não me julgues. Não me julgues. Tá, julgaram, Wendy. Mas pronto, tudo que é... Não dizias melhor? Vai, tudo que... Tudo começou aí. Começou porque ela disse-me, olha, Karina, tenho um livro para tu leres. E disse, ok. The Secret, O Segredo. O documentário é um bocado aborrecido, mas eu gostei muito de ler o livro. É aborrecido porque eles repetem basicamente a mesma coisa, mas esse é o intuito da lei da atração, não é? Por acaso eu vi os documentários e não li o livro. Foi. Vais gostar muito mais quando lês o livro. Ele é, Não, tá bom. Tá ele é ótimo. muito mais esclarecedor, ok? Se resultou... Mas olha, curiosamente eu tenho aqui uma história para contar sobre isso. Uhum. Curiosamente, na altura em que eu fazia isto, porquê? Porque ela dizia que a meditação e que aquelas coisas que era mais difícil do que parecia. E vocês, na altura, quando estão a aprender algo novo e que estão entusiasmados, pelo menos comigo aconteceu isso, não consegui meditar, não sei, isso que vocês me vão perguntar, não consegui. Sou uma pessoa que pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, eu estou a tentar ouvir o coisa da meditação e estou a pensar, será que eu desliguei o ferro da tomada? Ai, será que eu lavei o copo? Amanhã que horas é que o Duarte entra? Eu não me consigo concentrar, a meditação ainda não consegui. No entanto, houve uma altura em que eu estava a ouvir mantras todos os dias e havia o mantra da prosperidade da Ganesha que eu adoro. E isto aconteceu mesmo. Apareceu 300 euros na minha conta. Alguém mandou e-mail errado. Não sei. Apareceu 300 euros na minha conta. Eu achava que tinha sido o meu pai, porque tu sabes, de vez em quando ele manda-me a minha mesadinha, né? E eu pensei assim, gente... E depois aquilo dizia assim, depósito de caixa. Ou seja, não tinha titular, não tinha... Foi um depósito de uma caixa. E apareceu 300 euros na minha conta. E não, isto não é mentira, eu não sou lunática, ninguém me está a pagar para fazer propaganda à Ganesha, né? Também nunca mais aconteceu, mas eu estava tão compenetrada naquilo, né? Um impulso e da inicial. prosperidade e do dinheiro, não sei o quê, porque depois vocês têm que ser específicos, está bem? A pedirem aquilo que querem, porque eu quero ser rica, tu podes ser rica de muita coisa, podes ser rica de saúde, podes ser uma rica pessoa, não. Eu quero ser rico de dinheiro. Eu especificava rico de mesmo saúde. que queria plim plim. Eu sou uma boa... Apareceu 300 euros na minha conta. Do nada. Caraca. Mas não, eu não continuo com esta ideologia por causa dos 300 euros na conta. Acredito porque me torna uma pessoa mais leve. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. Uma pessoa que via sempre o meio... Sempre sei. O copo Meio sempre vazio. vazio, em vez de ver o cheio. Então eu acho que acreditar nas energias me torna diferente. Sim, e mais positiva. Sem dúvida. Ok. Sem dúvida. E adoro ouvir mantras. Vocês não ouvem mantras? Eu amo mantras. E olha, o mantra ajuda muito, hein? O mantra ajuda pra caramba. Pronto, eu com a espiritualidade não sigo religião nenhuma, mas me identifico muito com Umbanda, me identifico muito com o espiritismo e me identifico muito também com o clamor do evangelho. Do catolicismo, eu falo o dia inteiro, minha Nossa Senhora, mas eu não sou católico, então Nossa Senhora não tem representatividade nenhuma para mim no sentido religioso,
mas pelo hábito, o hábito de falar, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. É uma pronúncia, é uma palavra. Não, tipo, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Pronto, meu Deus do céu não chocaria porque, pronto, acredito em Deus. Agora, minha Nossa Senhora, eu não acredito em Nossa Senhora. O que foi a Nossa Senhora? É uma santa, né, no catolicismo, creio eu. Nossa Senhora. Senhora de Fátima, pronto. Eu não sou crente de Nossa Senhora de Fátima. Seria o quê? A mãe de Jesus, mas é a mesma coisa que eu acredito na minha mãe. E eu acredito que minha mãe, às vezes, está comigo, às vezes não, sempre está comigo, me auxiliando em coisas, no dia a dia, né? Me dá ali um carinho, aparece alguém muito parecido com a minha mãe, no momento que eu tô com muita saudade dela, ou num dia que eu tô com muita saudade dela. Portanto, eu acredito que não tenho que acreditar em alguma religião ou seguir alguma religião, mas pego um pouquinho de cada e vou seguindo o meu caminho, fazendo ali a minha jornada espiritual ser mais leve e ponto de luz, né, cara? Eu acho que o que é mais importante para mim dentro da espiritualidade, da religião e nesse assunto todo é levar luz por onde nós passarmos. Eu acho que a energia boa tem que ser passada em qualquer lugar, tem que ser levada em qualquer lugar. A palavra boa, falar de Deus, falar de Jesus, falar dos espíritos de luz, dos anjos da guarda, de Ganesha, de Buda, falar de toda essa equipa do bem, é positivo em qualquer lugar. Pessoas acreditando, ok. Pessoas não acreditando, ok também. E nos respeitarmos, eu acho que traz isso. A religião para mim significa respeito, né? Espiritualidade significa para mim respeito e ser com o outro que eu gostaria que fosse comigo, dentro das minhas imperfeições, tá? Porque eu não sou perfeito, eu não sou um santo, eu também não sou um cara mau, eu sou um cara do bem, faço bem ao outro, entendeu? Faço bem a mim, também faço mal a mim, assim como eu faço, enfim, coisas menos boas com os outros, mas eu consigo ter noção de, se eu errar, eu peço desculpa. Se eu fizer alguma coisa errada, olha, fui eu, peço imensas desculpas, vou refletir sobre isso e não cometer novamente, ou tentar não cometer novamente. Acho que esse é o ponto-chave da religiosidade ou da espiritualidade para mim. E o que é bonito é que, independentemente de nós termos seguido crenças diferentes, o propósito de Deus nas nossas vidas continua. E isso é tão gratificante. Eu acho isso super bonito, porque... E não, nós não somos vira-casacas que acreditamos em tudo e mais um par de botas. Não é nada disso. Nós achamos Tudo que faz o bem. Exatamente, um bocadinho de cada coisa que tem sentido para nós, ok? Mas que Deus é soberano e Ele está lá sempre connosco. Sim, o universo, Deus, é tudo a mesma coisa. Pra mim é tudo a mesma coisa. E Ele que comanda tudo, cara. Assim, ou Ele ou ela, Deus, deusa, enfim. Seja o que for do bem, seja que for do amor, e seja que for para o próximo e para a gente, seja bom, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, abençoado seja, e assim como a gente vê as horas iguais, e gratidão, abençoado seja. Numerologia. Fortíssimo. A gente pode falar sobre numerologia, aqui Numerologia um dia, pode falar forte. sobre o zodíaco, a gente tem vários assuntos aí pra... Até mais. Podemos falar sobre vários assuntos. E hoje, para terminar sobre espiritualidade, a gente deixa uma mensagem aqui que é basicamente, independente do que você acreditar, não fere o outro, não faça nenhum trabalho para acabar com a vida de ninguém. Faça trabalho para abrir o coração, abrir a mente, para que as pessoas tenham mais noção, para que você tenha mais noção, porque às vezes nem é o outro, às vezes o problema está na gente, a gente joga ali a peteca pro outro e nem a gente tem mais que abrir a nossa mente, nosso coração, para que Deus toque no nosso coração e no coração do outro, para que a gente entre em harmonia. A mensagem de hoje que a gente quer passar é essa, eu acho, né, amiga? É deixar que a religião entre para fazer e para trazer harmonia, respeito, amor e compreensão. E abraçar o outro, tá? O outro não é obrigado a acreditar no que você acredita, o outro não é obrigado a viver e a crer no que você crê. Ele é obrigado a respeitar.
A religião e a fé veio para nos tornar pessoas melhores e não o contrário. Por isso, independentemente de qual seja a tua fé, a tua crença e aquilo que tu acredites, espero que tu uses para o bem, ok? Incluindo para este vídeo, espero que respeites as nossas opiniões, porque acho que não desrespeitámos a tua por contarmos aqui um bocadinho da nossa história e sobre aquilo que nós acreditamos. Espero que tenham gostado. Fica aqui um beijinho do John e da Cá. Até o próximo pod. Esse foi um pod mais leve. O nosso tom de voz ainda está mais... Até mais está masculino. Pronto, olha, hoje sou eu a dar um bocadinho de vinho ao John. Ok, nós já entramos nos 30, portanto a garrafa ainda está a meio. Está tudo ótimo, estamos maravilhosos. Um tintim a vocês, a gente, a Deus e a espiritualidade. Gratidão.